Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração diária. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Na reflexão de hoje, nós iremos falar quando você não consegue mais ver uma saída. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 2.000 inscritos e esta ação faz com que o YouTube propague esta palavra para mais pessoas. Talvez você tenha chegado até esta reflexão vivendo exatamente aquele tipo de momento em que olha para todos os lados e pensa: eu não sei mais o que fazer. Você tentou uma alternativa, depois outra, você orou, esperou, pediu direção, mas a situação continua parecendo fechada. E quando não conseguimos enxergar uma saída, o nosso coração começa a acreditar que ela não existe. Mas eu quero lhe dizer algo logo no início desta mensagem. O fato de você não enxergar um caminho não significa que Deus não tenha preparado um. Em Êxodo 14, Israel chegou diante do Mar Vermelho. Na frente estava o mar. Atrás vinha o exército de Faraó. Humanamente não existia solução. Era como se todas as possibilidades tivessem acabado. Foi exatamente ali que Deus começou a mostrar aquilo que somente Ele poderia fazer. Talvez você esteja diante do seu próprio Mar Vermelho. Algo que parece grande demais, complicado demais, impossível demais. Mas continue comigo até o final, porque eu quero mostrar que existem momentos em que Deus permite que todas as nossas possibilidades terminem para revelar que as possibilidades dele nunca terminaram. E no final desta reflexão, eu quero orar especialmente por quem está enfrentando uma situação que aos olhos humanos parece não ter mais saída. Existe algo impressionante na história de Israel. Eles não chegaram diante do Mar Vermelho porque desobedeceram a Deus. Eles chegaram ali enquanto estavam seguindo a direção que o próprio Senhor havia dado. Isso nos ensina algo muito importante. Nem toda dificuldade significa que você tomou a decisão errada. Às vezes pensamos, se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Mas a Bíblia mostra diversas situações em que pessoas estavam exatamente onde Deus queria que estivessem. E ainda assim, enfrentaram circunstâncias difíceis. Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar e uma tempestade surgiu durante a travessia. José recebeu sonhos de Deus e depois enfrentou um poço e uma prisão. Paulo obedecia ao chamado e mesmo assim enfrentou perseguições. Por isso, meu irmão e minha irmã, não interprete automaticamente a dificuldade como ausência de Deus. Talvez você esteja perguntando: Senhor, por que me trouxe até aqui? E Deus pode estar preparando você para descobrir algo que ainda não conhece sobre Ele. Há experiências que só conhecemos quando chegamos diante de situações que nossas próprias forças não conseguem resolver. Israel conhecia Deus como libertador do Egito, mas naquele dia aprenderia que ele também era o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. Talvez esteja chegando a hora de você conhecer uma nova dimensão da fidelidade de Deus. Quando os israelitas olharam para trás e viram o exército de Faraó aproximando-se, ficaram apavorados. E sabe qual foi uma das primeiras reações deles? Pensaram em voltar. O medo tem essa característica, ele tenta convencer você
de que aquilo que ficou para trás era melhor do que a incerteza que está diante de você. Israel havia sido escravo no Egito. Eles tinham clamado pela libertação. Deus o havia tirado de lá. Mas diante da primeira grande ameaça, começaram a dizer que talvez fosse melhor terem permanecido no Egito. É assim que o medo trabalha. Ele romantiza aquilo de que Deus já libertou você. Talvez uma situação esteja difícil e você esteja pensando em voltar para velhos hábitos, velhos relacionamentos, velhos padrões ou antigas maneiras de viver simplesmente porque aquilo parece conhecido. Mas conhecido não significa saudável. Não volte para a escravidão somente porque a liberdade está exigindo fé. Moisés disse ao povo em Êxodo 14:13: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Antes que o mar se abrisse, Deus precisou tratar o medo do povo. Talvez antes de mudar aquilo que está diante de você, Deus queira fortalecer aquilo que está dentro de você. Não permita que o medo escolha a direção da sua vida. Êxodo 14:14 traz uma das declarações mais conhecidas desta passagem. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Isso não significa que devemos viver passivamente. Significa que existem batalhas que não serão vencidas apenas com esforço humano. Talvez você esteja esgotado justamente porque está tentando controlar aquilo que nunca esteve sob seu controle. Você quer resolver o coração de outra pessoa, quer prever tudo o que acontecerá, quer garantir que nenhuma porta se feche, quer encontrar uma explicação para cada situação. Mas existem momentos em que nossa parte é obedecer, orar, agir com sabedoria e depois descansar em Deus. Há coisas que só Ele consegue fazer. Você não consegue abrir determinadas portas, não consegue mudar determinadas pessoas, não consegue controlar o amanhã. E reconhecer isso não é fraqueza, é fé. Moisés tinha uma multidão diante do mar, um exército atrás e nenhuma capacidade humana de resolver aquela situação. Mas havia uma coisa que Faraó não tinha calculado: Deus estava ali. Talvez o problema que está perseguindo você pareça maior do que suas forças, e talvez realmente seja. Mas ele não é maior do que Deus. Você não precisa ser suficiente para tudo. Precisa confiar naquele que continua sendo suficiente quando as suas forças terminam. Se alguém perguntasse aos israelitas qual seria a solução para aquela situação, provavelmente ninguém responderia: o mar vai se abrir. Isso nem sequer fazia parte das possibilidades humanas. E aqui está uma das verdades mais bonitas dessa história. Deus não está limitado às soluções que você consegue imaginar. Nós normalmente apresentamos a Deus um problema e já pensamos em 2 ou 3 maneiras pelas quais Ele poderia resolvê-lo. Mas Deus não precisa escolher uma das nossas alternativas. Ele pode criar uma 4ª possibilidade que nunca passou pela nossa mente. Isaías 43:19 diz: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um caminho no deserto, um rio no lugar seco, uma estrada no meio do mar. Esse é o Deus da Bíblia. Talvez você tenha olhado para a sua situação e concluído: só existem 2 opções e nenhuma delas é boa. Meu irmão,
e minha irmã, não limite Deus às alternativas que você consegue enxergar. Continue fazendo o que está ao seu alcance, mas deixe espaço para a soberania de Deus surpreender você. A resposta pode chegar por uma pessoa inesperada, uma oportunidade que ainda não apareceu, uma mudança de circunstância ou uma direção completamente diferente daquela que você imaginou. Existe uma coisa interessante no Mar Vermelho. A estrada não estava aberta dias antes. Ela apareceu no momento em que o povo precisava atravessar. E talvez essa seja uma das razões pelas quais a nossa fé é tão desafiada. Nós queremos ver o caminho antes de chegar ao lugar da dependência. Queremos garantias antecipadas, queremos saber como tudo vai acontecer, queremos receber a resposta antes mesmo de precisar caminhar. Mas muitas vezes Deus nos entrega luz suficiente apenas para o próximo passo. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma lâmpada ilumina o próximo passo, não necessariamente todo o percurso. Talvez você esteja sofrendo porque quer uma resposta para daqui a 6 meses, enquanto Deus está lhe dando graça para viver hoje. Faça o que precisa ser feito hoje. Ore hoje. Obedeça hoje. Permaneça fiel hoje. Amanhã haverá graça para amanhã. O povo não precisava saber como seria toda a jornada pelo deserto naquele momento. Precisava apenas atravessar o caminho que Deus estava abrindo diante deles. Talvez a resposta ainda não esteja visível, porque ainda não chegou o momento de ela aparecer. Não confunda "eu ainda não consigo ver" com "Deus não está fazendo". O mesmo mar que parecia representar a morte para Israel tornou-se cenário de um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Aquilo que inicialmente produziu medo acabou produzindo testemunho. Talvez hoje você esteja olhando para determinada área da sua vida, enxergando apenas dor, confusão ou ameaça. Mas você ainda não está no meio da história. Não julgue o final enquanto Deus ainda está trabalhando. José poderia ter definido sua vida pelo poço. Jó poderia ter definido sua história pelas perdas. Pedro poderia ter definido seu ministério pela negação. Mas Deus ainda tinha capítulos a escrever. Talvez um dia você olhe para aquilo que hoje faz você chorar e diga: foi ali que eu descobri que Deus não havia me abandonado. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que tudo o que acontece é bom. Significa que Deus é tão soberano que consegue trabalhar até mesmo em meio àquilo que foi doloroso. A batalha pode produzir maturidade. A espera pode produzir dependência. A dificuldade pode produzir um testemunho capaz de fortalecer outras pessoas. Não permita que o momento presente defina toda a sua história. Deus ainda está trabalhando. Depois de dizer ao povo que o Senhor pelejaria por eles, Deus disse algo a Moisés, algo interessante. Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, Deus lutaria por eles, mas eles também precisariam caminhar. Fé não é ficar parado esperando que tudo aconteça. Fé é continuar obedecendo enquanto confiamos que Deus fará aquilo que nós não podemos fazer.
Talvez o seu próximo passo seja pequeno. Uma ligação, uma conversa, uma oração, uma decisão, um pedido de perdão, um currículo enviado, uma consulta marcada, uma atitude que você vem adiando. Você talvez não consiga resolver tudo hoje, mas consegue dar um passo. Não despreze passos pequenos. O mar vermelho não precisava ser atravessado de uma vez. Era necessário colocar um pé diante do outro até chegar ao outro lado. Talvez você tenha chegado nesta reflexão dizendo: eu não sei como vou resolver tudo. Talvez Deus esteja respondendo: eu não pedi para você resolver tudo. Apenas continue caminhando comigo. E agora, eu quero fazer exatamente aquilo que prometi no início desta mensagem. Quero orar por você que está diante de um mar, cercado por preocupações e sem conseguir enxergar claramente uma saída. Onde você estiver, entregue agora esta situação a Deus. Se for possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que chegou até esta reflexão carregando uma situação que parece impossível. Tu conheces o mar que está diante dela. Tu conheces aquilo que a persegue, aquilo que preocupa sua mente e aquilo que muitas vezes rouba o seu sono. Pai, onde ela não consegue enxergar saída, concede direção. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver confusão, concede sabedoria. Onde suas forças estiverem terminando, renova-as. Senhor, abra as portas que estiverem de acordo com a tua vontade. Cria caminhos onde humanamente não parece existir caminho. Afasta aquilo que precisa ser afastado e aproxima as pessoas certas. Que esta pessoa não volte para aquilo de que o Senhor já a libertou, apenas porque a caminhada ficou difícil. Dá-lhe coragem para continuar. E se a resposta ainda precisar de tempo, concede paz para esperar sem perder a fé. Eu também te peço que abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua saúde e cada área que ela coloca silenciosamente diante de ti agora. Que ela termine esta reflexão sabendo: eu talvez não veja uma saída, mas Deus ainda pode abrir um caminho. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa palavra te abençoou, escreva aqui nos comentários: Deus vai abrir um caminho. E amanhã, às 8h30, eu quero convidar você para a próxima reflexão. Antes de tomar uma decisão, faça esta oração. Se você está buscando uma resposta, uma direção ou precisa tomar uma decisão importante, não perca. Você pode procurar aqui no canal, esta palavra vai estar disponível. E Deus vai estar abençoando a sua vida, vale a pena você ouvir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco todos os dias para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.